Fala galera, antes da palavra começar eu tenho algumas informações para você. O horário dos nossos cultos são dia de quinta às 7h30, nós temos também dia de domingo no horário da manhã às 10h30 e no horário da noite às 7 horas. E se você quiser nos fazer uma visita, será muito bem-vindo e o nosso endereço vai ficar aqui, bem informadinho para você. Amém, queridos? Eu dei um tema para essa mensagem que é: quem quer beber do cálice? Amém? Quem quer beber do cálice? Eu quero começar fazendo, na verdade, essa pergunta para você. Quem aqui quer beber do cálice de Jesus? Faz assim. Tá, gente? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Você sabe o que é beber do cálice? Tu levantou a mão aí, mas você sabe o que é beber do cálice? Pergunta para o teu irmão que está do teu lado. Você sabe o que é beber do cálice? Porque, querido, beber do cálice é algo que não é fácil, mas é necessário para todo crente. A gente vai ler um texto aqui, a gente vai passear um pouco por alguns textos, e você vai ver que é algo que não é fácil, mas precisa ser feito por quem realmente é discípulo do Senhor Jesus. Queria que você abrisse comigo no livro de Mateus, capítulo 20, no versículo 17. Eu vou estar lendo uma outra versão, talvez você identifique aí que é um pouco diferente, mas é o mesmo texto. Mateus capítulo 20, no versículo 17. Eu estou lendo na versão da Bíblia a mensagem. E aí logo no título vem bebendo do cálice. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 17, diz assim: De volta à estrada, eles foram para Jerusalém. Jesus chamou os 12 à parte e disse: Ouçam-me com atenção. Estamos a caminho de Jerusalém. Quando chegarmos lá, o Filho do Homem será entregue aos líderes religiosos. Eles irão condená-lo à morte e o entregarão aos romanos, que irão zombar dele, torturá-lo e crucificá-lo. Mas depois de 3 dias, ele se levantará vivo. Foi nesse momento que a mãe dos irmãos Zebedeu se aproximou, acompanhada dos 2 filhos, e ajoelhou-se perante Jesus com um pedido. O que você deseja? Jesus perguntou. Ela disse: prometa que meus 2 filhos tenham os lugares de maior honra em teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus respondeu: você não faz ideia do que está pedindo. Dirigiu-se a Tiago e a João e perguntou: vocês são capazes de beber do cálice que eu estou para beber? Sem dúvida, disseram eles. Por que não? Jesus disse: pensem nisto. Vocês beberão do cálice, mas quanto aos lugares de honra, isso já não é comigo, meu Pai cuidará disso. Querido, esse texto aqui, eles estão falando sobre lugares de honra. A mãe de Tiago e João aproveita uma ocasião. Jesus tinha acabado de anunciar, detalhar o que iria acontecer com ele, né, nos próximos momentos, nos próximos dias. Que ele ia ser preso, ele ia ser levado pelos romanos, ele ia ser torturado, ele ia ser crucificado, mas ele adverte que ao 3º dia ele ressuscitaria. E aí naquele momento a mãe daqueles 2 irmãos se aproxima e fala assim: eu quero pedir uma coisa para o Senhor, que meus filhos eles tenham um lugar de muita honra, um à tua direita e um à tua esquerda. E aí Jesus começa a falar assim: você não tem noção do que você está pedindo. E aí Jesus olha para aqueles irmãos e fala assim: vocês são capazes de beber do cálice que eu vou beber? Eles, sem pensar, eles falam assim: não, com certeza. Por que não? Estou pronto, vou beber. E aí Jesus vai falar para eles assim: vocês vão beber, pensem nisso, vocês vão beber desse cálice. Porque isso era uma coisa que já iria acontecer por conta de uma decisão que eles já tinham tomado. Qual era a decisão? De seguir a Jesus. Eles já estavam seguindo a Jesus. Eles já estavam caminhando com Jesus no dia a dia. Ia chegar um momento, daqui a poucos dias, que Jesus ia ser preso, ia ser crucificado. Aqueles discípulos, eles iriam ficar para poder pregar o Evangelho. Ia chegar a hora deles que eles também, você que já leu Atos dos Apóstolos, você vai ver o que acontece com os discípulos depois. Quando a primeira igreja é levantada, é uma perseguição, alguns são mortos, são presos, etc. Deus está falando assim: vocês de fato vão fazer isso, vocês vão beber desse cálice, porque vocês já aceitaram estar comigo. Só que Jesus fala assim: pensa nisso, reflita sobre isso. Pensem exatamente aquilo que vocês, da responsabilidade que vocês estão diante de vocês nesse momento. Porque não é só uma coisa de, não um lazer. Jesus está falando: não chamei vocês para o lazer, não chamei vocês para passear, chamei vocês para algo muito importante, muito sério,
que eu comecei a fazer, eu estou contando que vocês deem continuidade a isso. Jesus fala, vocês vão fazer, mas pensem nisso. Reflitam sobre a importância que é esse momento, sobre o que é de fato beber o cálice. Muitos querem os maiores resultados, tendo pouca entrega. Porque a gente pensa muito em resultado, que do ser humano ele gosta muito de resultados. Se eu comecei a fazer alguma coisa, se isso não gerou o resultado que eu espero, ou no tempo que eu determinei eu espero, eu já começo a mirar, eu já começo a questionar, eu já começo a perguntar a Deus. Porque o ser humano ele gosta de ver as coisas acontecer. Eu quero fazer alguma coisa aqui e quero acreditar que isso aqui vai gerar um resultado. É aquela pessoa, a gente fala muito sobre essa analogia de semente, é aquela pessoa que acabou de plantar a semente mesmo ali física, regou agora, daqui a 2 horas volta e quer ver a árvore pronta. As pessoas gostam muito disso. Só que muitas pessoas querem o resultado aparecendo, mas não tem entrega suficiente para aquilo. Quando você vai ver o final da história de Jesus, ele é muito honrado. No final da história de Jesus, ele é honrado num nível absurdo. Mas o quanto Jesus entregou para que aquela honra, aquele nível de honra chegasse sobre a vida dele. Porque seria uma coisa tão simples, né? Chegar para Jesus e falar assim, poxa, eu quero que meus filhos sejam honrados em altos níveis, coloca uma à direita e uma à esquerda. Era uma coisa surreal, porque, tipo assim, não importava estar na mesma sala que Jesus, não. Tem que estar do lado, um da direita e um da esquerda. Porque se você pega o capítulo antes desse, que é o capítulo 19, Jesus está falando sobre aquela passagem do jovem rico. E aí o jovem rico vem até Jesus, pergunta o que ele tinha que fazer para poder herdar o reino e tal. Jesus vai dar algumas orientações para ele, manda ele seguir alguns mandamentos. E ele fala, não, eu já faço isso desde criança, e o que eu tenho que fazer? Jesus vai e fala assim, então pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e depois me segue. Aí diz que o texto que o jovem rico vai embora triste porque ele tinha muito dinheiro e não queria se desfazer daquilo. E aí Jesus vira para os discípulos e fala assim, é mais fácil um camelo entrar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí Pedro, os discípulos se levantam e falam assim, Senhor, mas a gente que largou tudo para seguir o Senhor, o que vai acontecer com a gente? O que a gente vai ganhar? Aí Jesus vai falar assim, eu vou preparar 12 tronos para vocês vão estar comigo e vão julgar todo Israel, etc. Jesus já tinha falado para eles que tinha um lugar de honra preparado para eles lá. Só que aí lá na frente, no capítulo seguinte, vem essa situação onde a mãe fala assim, eu quero os lugares de maiores honra para os meus filhos, um à direita e um à esquerda. Não bastava estar na mesma sala onde todo mundo estava sentado perto de Jesus. Tinha que estar do lado, uma direita e uma esquerda, no cangote de Jesus, abraçado com Jesus, para poder garantir que estava nos lugares de maiores honras. Tem muita gente que quer isso, mas a entrega é pouca. Não entrega o suficiente para poder estar à direita e à esquerda. Querido, se eu tiver a honra de estar... Jesus está aqui, onde eu estou agora. Se eu estiver lá na porta lá, e Jesus está no mesmo ambiente que eu estou feliz da vida. Porque eu estou no ambiente que Jesus está. Não preciso me expor, não. Eu tenho que estar do ladinho, à direita, à esquerda. Se eu puder sentar no trono com ele, empurrar ele para o lado e sentar junto com Jesus, eu vou sentar. Tem gente que tem esse entendimento. Só que o quanto você vai ter que entregar para poder alcançar altos níveis. Jesus foi honrado em altos níveis, porém ele entregou em altos níveis. Querer lugar de honra, todos querem, mas quantos estão dispostos a conquistar isso? Né? Eu estava falando aqui agora sobre honra, e na verdade querer ser honrado, querer ser valorizado não está errado, tá? O ser humano ele necessita muito disso. Você está fazendo um bom trabalho, você está fazendo um bom serviço, e aí você querer que alguém te valorize, que alguém chegue lá e te elogie pelo teu trabalho, você fica feliz com isso. Você é do ser humano, é normal. Você querer ser valorizado, ser honrado, de alguma forma alguém viu o seu trabalho e foi lá e te elogiou, te exaltou de alguma forma. Nesse texto que eu acabei de falar agora, o próprio Pedro ele fala para Jesus isso. Senhor, nós largamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar com isso? Não tinha nada de errado, ele estava seguindo a Jesus, largou tudo que ele tinha, se dedicou e queria saber. Jesus foi lá e falou, como Jesus também poderia não ter falado, mas falou. Então querer ser honrado, cara, não tem nada de errado nisso. Só que o quanto você está disposto a entregar para isso. Lugar de honra é para quem de fato o conquista. Esse é porque a mãe pediu. Minha mãe pediu para eu ser honrado, Jesus foi lá e me colocou à direita e à esquerda. Lugar de honra é para quem de fato conquista. É para quem de fato vai lá, abraça a causa, faz alguma coisa, marca alguma coisa nessa geração, traz resultados e aí sim vai conquistar lugares de honra. Lugar de honra não é para aquele que ficou sem fazer nada, com o braço cruzado a vida toda e de repente, caramba, agora eu quero estar nos altos lugares.
Aí tá lá o cara que se matou a vida toda, trabalhou, fez de tudo que podia pelo evangelho, e lutou, guerreou, e o cara comeu o pão que o diabo amassou, e aí chega o outro que ficou com o braço cruzado olhando os outros fazer, agora você está nos altos lugares de honra. Não é porque a mamãe foi lá pedir, não, cara, é porque realmente você tem que fazer alguma coisa. A primeira coisa que Jesus fala para aquela mulher, você não tem noção do que você está pedindo. É fácil assim, chegar a pedir, eu vou botar, não. Aí lá no final ele dá um chega para lá e fala assim, ó, isso aí não compete a mim não. Isso aí é meu pai que está responsável por isso, ele que vai saber quem é que vai sentar, onde vai sentar. Porque não é isso que você tem que se preocupar, onde você vai sentar. Você tem que se preocupar de estar na mesma sala que ele vai estar naquele dia. Se preocupa se você vai estar com lugar marcado. Eu estou na fileira A, no banco 1, fileira do cinema. Caramba, eu estou lá no banco 100, estou na fileira Z, no banco 100. Pô, vou estar longeão de Jesus. Querido, fica feliz que você está na mesma sala que Jesus. Que a presença de Jesus vai tomar conta de tudo do ambiente que você tiver. Amém? Paulo, ele diz que pela graça nós somos salvos, né? Mediante a fé. Isso não vem de nós, ele é dom de Deus. Tem gente que se agarra a isso e fala assim, calma aí. Porque a graça, você já aprendeu que é o dom imerecido. É algo que você não merece, mas Deus foi lá e decidiu te dar. E aí tem pessoas que agarram essa palavra e falam assim, poxa, eu não mereço, Deus vai me dar de qualquer maneira, vou passar a minha vida de braço cruzado, curtindo a vida, e a graça de Deus vai me alcançar. Eu não mereço, mas vai me dar mesmo. Então eu vou continuar não merecendo lá na esquina, levando a minha vida, e a graça vai lá e me alcança uma hora. Não. Porque, apesar de ser dom imerecido, não é por alguma coisa que você fez, mas é porque Deus decidiu te dar a si mesmo que você não tem que trabalhar. Porque tem muitas pessoas que ficam na vida, é aquele crente que deixa a vida levar, não, estou aqui levando a vida na boa, uma hora a graça me alcança, quando eu vejo já estou subindo. E, cara, quando você olha, o que você fez? Para que você trabalhou nessa terra? Qual resultado você deixou? Qual marca você deixou? Qual é o fruto que você gerou? E você não pode ser daquelas pessoas que a graça pela graça que eu sou salvo e agora é só esperar. Não, trabalha, faz alguma coisa. Quer ser honrado, quer ter grandes lugares, quer receber galardão, quer receber uma pedrinha na tua coroa, cara, faz por onde? Corre atrás, arregaça as mangas, vai para cima. Porque uma frase que o pastor costuma usar muito aqui, que a graça é de graça, mas não é barata. Cara, tem gente que vai muito nessa onda de é de graça e eu vou ficar aqui e vai chegar o galardão na minha mão. Não vai chegar assim de graça não, cara. É de graça, mas tem um custo, tem um preço. Tem uma dedicação por trás. Tem uma obra que tem que ser feita. Tem um evangelho que tem que ser pregado. Tem uma vida de santidade que tem que ser seguida. Tem uma seriedade que tem que ser mostrada para as pessoas. Não é eu levar minha vida de qualquer jeito e achar que a graça vai me alcançar e eu vou para a glória, não. O texto que nós lemos, Jesus faz a pergunta: vocês são capazes de beber do cálice que eu estou para beber? Porque beber do cálice, querido, naquele momento significava o quê? Passar sofrimento, humilhação, amargura, angústia, dor. Quando Jesus fala que ele é beber do cálice, ele estava ali demonstrando tudo aquilo que ele iria sofrer pouco tempo depois. Angústia, perseguição, e no começo do texto ele já tinha falado para os discípulos, eu vou ser condenado à morte, eu vou ser zombado, eu vou ser torturado, eu vou ser crucificado. Então o beber do cálice de Jesus era todo aquele sofrimento que ele tinha que passar para poder cumprir o objetivo dele. E aí os discípulos talvez no momento de que vocês estão prontos a beber do meu cálice, eu tô. Aí Jesus fala assim logo depois, pensem nisso, vocês vão beber, mas pensa nisso, reflete sobre o que é isso. Antes de, não, eu vou fazer. E quando vê o que é, fala, rapaz, é isso aí que é o cálice? Não, isso aí eu já não quero não. Porque tem gente que é muito seletivo, né? Ele começa a andar com Deus, não, Senhor, igual os discípulos falavam com Jesus, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Aí Jesus olhava por isso e falava assim, não está pronto ainda não. Pedro era um desses. Não, eu estou pronto e se eu tiver que morrer, eu vou morrer contigo. A hora que perguntou, tu é discípulo dele? Ele, não sou não. Foi o primeiro a correr. Porque a pessoa às vezes vai e ela não pensa no que é. Jesus fala, pensa, vocês vão beber, mas pensa nisso. Quem é discípulo também participa das aflições antes de ser honrado. Quer ver um exemplo? Jesus ele fala isso lá em João capítulo 16, 33. Ele fala, no mundo vocês vão ter aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Porque quem é discípulo participa de aflição também, não é chegar, sou discípulo, aceitei Jesus, amanhã eu estou honrado, amanhã eu já estou voando, não.
Às vezes você se torna discípulo hoje aqui, amanhã tu leva um tapa na cara ali. Mas não é fácil não é só aceitar, levantar a mão ali, sou discípulo e amanhã eu estou voando. Ou eu sou discípulo, amanhã eu estou... Tem uma música que fala aí, quem me viu de bicicleta hoje, amanhã vai me ver voar. Sabe essa música? Não, hoje eu estou de bicicleta, amanhã aceitei Jesus, amanhã eu estou voando, estou indo para outros países. Aí quando vê amanhã, o cara está levantando tapa na cara. Quando vê, está acordando 5 da manhã para ir trabalhar. Mas não era... Aceitei Jesus e amanhã já estou nas Bahamas, estou em Maldivas. Amanhã está lá 7 horas batendo ponto lá no trabalho. Porque é uma jornada, é uma caminhada. É uma decisão onde você entende o teu lugar e você vai começar a fazer por onde você alcançar os altos lugares. Não é assim. Tem pessoas que chegaram, eu estou nessa guerra aí, já tem um tempinho já, querido. Só que não desistiram. Todos os dias elas são fortalecidas na fé dela a permanecer. Todos os dias. Não, hoje, amor, hoje é o dia, hoje eu estou crescendo. Chegou, não passou, no dia seguinte, não, hoje é o dia, hoje é hoje que vai acontecer aquilo. Essa que tem que ser a determinação. É alguém que não desiste, é alguém que continua acreditando. Então, quem é discípulo, ele participa de aflição primeiro, antes de ser honrado. Uma hora ele vai ser honrado, ele vai alcançar altos lugares. Mas qual é o testemunho dele quando ele olhar para trás e falar assim, caraca, eu cheguei nesse ponto, nesse nível. Mas quando eu olho para trás na minha estrada, eu começo a ver várias coisas que eu tive que passar, que me fortaleceram, que me fizeram me agarrar cada vez mais com Deus, que me fizeram entender que eu não conseguiria fazer aquilo se não fosse Deus na minha vida, que eu olho para trás e eu começo a enxergar que naquela situação específica, se Deus não tivesse agido, eu não estaria vivo hoje. Eu começo a olhar e eu falo, cheguei aqui onde eu cheguei hoje. Mas quando eu olho para trás, eu entendo toda a aflição que eu tive que passar e que todas as aflições que eu passei, Deus sempre esteve comigo naquele lugar. Você precisa ter marcas, querido. Você precisa ter história para contar. Não pode chegar, igual aquelas frases de lacração que as pessoas falam assim, vão dizer que foi sorte. A pessoa está lá esbanjando alguma coisa, né? E vão dizer que foi sorte. O diabo não pode dizer que foi sorte não, querido. O diabo olhar para tua cara e falar, foi sorte, que ele ali conseguiu sem querer. Não. O diabo tem que olhar para tua cara, é doido para falar uma mentira, mas ele entender que você passou por um montão de desafio para chegar naquele lugar e Deus te honrou. O diabo fala, não posso nem falar nada, que realmente aquele cara sofreu. Bati, fiz tudo que eu podia, mas o miserável conseguiu. É isso que o diabo tem que olhar, não é olhar para você e falar que foi sorte. Ele fala, tentei de tudo e não consegui matar um infeliz, agora ele está lá sendo honrado por Deus. Jesus tinha uma visão muito clara sobre o que aconteceria com ele dali para frente. E ainda assim ele se manteve na missão. Quando ele começa a relatar algumas coisas que aconteceram com ele ali, para os discípulos, você preso, você torturado, morto e tal. Ele tinha uma visão muito clara sobre tudo que ele tinha que passar. Ele não veio enganado. Cheguei aqui de repente, fui surpreendido. Não. Jesus sabia exatamente o processo que ele iria passar. Só que ele foi lá e permaneceu. Porque quantas pessoas não se assustam, quantas pessoas não deixam de seguir a Jesus quando começam a olhar para o processo? Começa a perceber o que vai ter que enfrentar. Tem pessoas que vai estar animado e quando olha para frente assim, vê o processo e fala, não, isso aí não aguento não. Só vai embora. Agora há pouco eu estava falando de Pedro. Pedro foi um desses. Estava ali falando com Jesus, não, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Aí Jesus fala, Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Aí Jesus é preso no Getsemane, é levado para o julgamento, e aí Pedro vai atrás seguindo. Aí Pedro está no meio da multidão olhando. Aí as pessoas começam a perguntar, não é discípulo dele também? Aí Pedro, não sou não. Daqui a pouco vai de novo, não, mas tu é assim, eu te vi andando com ele, mas tu tá igual a ele, tá vestido igual a ele, tá falando igual a ele, tá igualzinho a ele, cara. Pedro, não sou não, que isso, não sou não. Daqui a pouco aí, ele nega Jesus 3 vezes, aí ele se dá conta de que Jesus, e tem um texto que aí tem um dos evangelhos que ainda fala, Jesus dá uma olhadinha para ele ainda. Aí Pedro, caraca, aquilo que ele tinha falado, aí Pedro vai, se arrepende depois e tal. Mas tem muita pessoa que se assusta. Por que Pedro naquele momento ele não falou nada? Cara, ele viu que o que ia acontecer naquele momento ele teve medo. Jesus falou que ia ser preso, torturado, crucificado. Quando falar assim, tu também é discípulo. Eu não sou não. Medo bateu logo. Porque as pessoas quando elas olham para o processo, para aquilo que vai ter que enfrentar, elas se assustam, elas fogem, elas saem. Mas há um minuto atrás ela queria ser honrada. Há um minuto atrás ela foi daquelas que falou assim, Senhor, me coloca nos altos lugares, me coloca nos lugares de maiores honras. Deixa eu ficar sentado à direita e à esquerda. E aí quando vem o desafio, quando vem a perseguição, quando vem a luta, o cara vai embora. Porque ele está olhando lá no resultado final. Mas ele esquece que tem um processo para chegar até lá. O processo é que muitas vezes mata as pessoas. Porque as pessoas entraram naquele ânimo, naquela empolgação.
E no meio do caminho não se fortaleceram, no meio do caminho não procuraram crescer, se firmar, vestir armadura. E aí começa a vir as reviravoltas, começa a vir os contra-ataques da vida, e aí no meio do processo ela morre. Quantas pessoas você não conhece? Que começou empolgadão, explodindo, voando. Passou alguns meses ali, o processo veio batendo forte. E a pessoa esmoreceu e caiu. Porque o diabo, ele vai tentando em cada nível. Você é novo convertido? Então eu vou te dar aqui um negocinho para tentar ir caindo. À medida que a pessoa vai avançar, o contra-ataque ele vai ser um pouco mais forte, porque você está começando a se consolidar, você está começando a ter mais conhecimento, você está começando a se fortalecer. E aí começa a vir contra-ataques maiores para tentar te derrubar. As pessoas estão acostumadas com facilidade e com sucesso instantâneo. Por isso fogem quando se deparam com o processo que vem antes do sucesso. Querido, o processo faz parte. Fala assim pro teu irmão, o processo faz parte. As pessoas estão acostumadas com sucesso espontâneo, instantâneo, tem que acontecer agora, cadê agora? É agora. Aí quando começa a ver a jornada do que vai levar ao sucesso, ela recua. Mas o processo faz parte, ninguém pula a etapa. Ninguém chega hoje, pula a etapa do processo e vai para a glória. Eu vou pular o processo aqui e vou para a glória. Isso é tão fácil. Se eu me convertesse, se eu começasse a caminhar com Deus, pulei a etapa da dor, da luta, do processo, do choro, da tristeza, do desespero, e agora eu estou só curtindo a glória com Deus. Só os bons tempos. Aí Jesus vai e assusta logo. Vocês são capazes de beber o cálice que eu vou beber? Vocês sabem o que eu vou passar daqui a pouco ali? Aí você fala, eu vou. Beber do cálice é saber que as coisas podem até ficar ruins, mas o desejo de fazer a vontade de Deus me sustenta de pé. Beber do cálice queria saber que as coisas vão dar uma apertada aqui, vão apertar ali, vai começar a vir um contra-ataque. Só que a vontade, o desejo de fazer a vontade de Deus, ele tem que estar tão forte no meu coração, tão enraizado no meu coração, que isso vai me manter de pé. Que quando o processo acontecer e passar na minha caminhada, isso não vai me tirar, porque eu já estou enraizado, já estou confiante, eu já estou determinado naquilo que eu vim fazer nessa terra. Imagina Jesus, toda a promessa, antes que Jesus viesse, profetas e mais profetas falaram sobre a vinda do Messias. Vai vir o Messias, vai vir o Salvador do mundo e tal, e um montão, tanto quando Jesus vem, em vários momentos, ele foi cumprindo coisas que as profecias já tinham falado que ele ia fazer. Então, gerações e gerações, profetas falando, não, ele vai vir, e vai nos salvar, e vai não sei o quê. Aí chega Jesus, chegou o Messias, caramba, é agora, hein? Agora muda tudo, agora a gente está salvo. Aí Jesus vai, olha o processo e fala assim, dá não, valeu. O Messias vai embora. Imagina, todo mundo esperando aquilo, e ele chega lá e de repente, ele desiste porque ele vê o processo. Querido, as coisas podem até ficar ruins, as coisas vão piorar, as coisas vão apertar um pouco. Mas, cara, se eu tenho a convicção da minha missão, aquilo que eu vim fazer nessa terra, eu vou ficar de pé, eu vou permanecer de pé. Porque a convicção que tem no meu coração, daquilo que eu fui chamado para fazer, nunca vai ser abalada quando eu ver o desafio chegar na minha frente. Porque às vezes a gente olha o desafio chegar e fala, caramba, tá difícil, hein? Tu respira, dá um passo para trás, pega impulso e continua. Porque se eu estou enraizado no meu propósito, se eu sei exatamente por que eu entrei nessa terra, o que eu tenho que fazer, quando o diabo levantar o que for contra a minha vida, aquilo não me tira da posição. Não adianta. Jesus sabia tudo que ele ia passar ali na frente, logo na frente. Ele olhou aquilo tudo, ele veio convicto do que ele sabia. Ele sabia qual era a missão, ele sabia qual era o final daquele processo. Aonde ele tinha que chegar, aonde Deus mandou ele chegar. Ele foi e atravessou. Tem um ditado que diz assim, muita gente talvez deve conhecer. Mar calmo nunca fez, alguém sabe? Mar calmo nunca fez. É o pessoal da antiga? Tem um aí, não? Quem fez isso aí? Quem falou? Aí. Novinho falou? Que isso? Viu isso na internet hoje, né? Tem um ditado antigão, cara, que fala, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Por quê? Porque o cara que está acostumado a pegar um marzinho de boa, não tem uma onda, não tem um desafio, não tem uma coisa ali perigosa, o cara está de boa. A hora que ele vai para alto mar enfrentar um negócio grandão, uma dificuldade, ele vai ficar perdido, vai ficar maluco. Porque ele está acostumado só a ficar num lugar calminho, tranquilão, a hora que vem um desafio, vem uma pancada, ele já cai logo, porque ele não sabe como se portar diante de um desafio daquele. Porque pessoas que têm vida parada, pessoas que têm vida sem desafio, pessoas que têm uma vida sem tribulação, cara, não está acostumado. A hora que vir uma coisa maior, derruba na primeira.
Você vê Davi, o moleque, derrubar aquele gigante lá, mas antes daquilo, Davi declara para Saul, quando ele fala, não, eu vou lá derrubar o gigante e tal. Aí ele fala para Saul, o teu servo foi lá, quando ninguém estava vendo, e matou um leão, que ele tentou roubar a ovelha. Daqui a pouco, apareceu um urso querendo roubar as ovelhas, eu fui lá e matei o urso também. Então ele venceu um leão, daqui a pouco subiu o desafio um pouquinho, venceu um urso. Quando chegou na hora do gigante, ele falou, isso aí não é nada, pô. Já matei o leão, já matei o urso, estou acostumado com um desafio grande, pode vir. Davi vai lá e vence. Mas se fosse alguém que não tivesse acostumado com luta nenhuma, eu estou vivendo uma vida de crente, eu não passo por tribulação nenhuma, uma vida calma, uma tranquilidade, uma paz. Eu vejo as pessoas reclamando aí que sofrem uma luta para ser crente, nunca sofri. Alguma coisa está errada. Passar a tua vida no evangelho e falar que nunca passou uma lutinha, um aperto, você não está sendo crente direito. Vejo o irmão sofrendo, noites de choro porque está sendo atribulado, está sendo perseguido. Nunca aconteceu, nunca bateu na minha porta. Eu acho que eu sou muito ungido mesmo, porque nunca aconteceu. Tem gente que deve ter essa síndrome, né? Eu acho que eu passei bem o sangue no meu umbral. Nunca tocou lá na minha casa. Tem coisa errada. Jesus sabia que iria enfrentar e mesmo assim bebeu daquele cálice. Isso é determinação. Mesmo que o cálice me traga desafios, eu não abro mão de andar por onde Deus me mandou. Ponto. Mesmo que o cálice vai trazer dificuldade, mas eu não abro mão de andar por onde Deus me mandou. Ponto. Eu tenho que beber daquele cálice ali, agora eu vou ter que lutar pra caramba para poder vencer na vida. Mas ainda assim eu não vou abrir mão de andar por onde Deus me mandou. Ponto. Essa é a resposta que eu tenho que ter na ponta da língua para dar na cara do diabo. Pô, cara, tu vai beber desse cálice aí, tu vai comer o pão que eu amassei e cuspir. Cara, não tô nem aí. Vou continuar andando por onde Deus me mandou. O caminho é esse aqui, ó. Vai ter certeza? O caminho é esse aqui. O cara vai olhar e falar, não, é esse aí mesmo. É esse que Deus mandou, Deus? É esse? Não, é esse que eu vou andar então por ele. O cara vai andar comendo pão com o diabo amassou. Vai chegar do outro lado todo rasgado. Todo rasgado, ferido, cortado, sujo, com fome. Mas vai chegar, chega. E às vezes nem acontece isso não, porque a Bíblia fala que o povo de Israel foi 40 dias no deserto, 40 anos no deserto, e a roupa deles estava como nova. Não tinha roupa rasgada, não tinha sandália rasgada, não tinha nada. Que até no processo, no meio do deserto, no calor desgraçado, Deus cuidava, que nem a sandália rasgava, nem a roupa tinha cheio de fumaça, não tinha nada. Roupa nova, comprei ontem na CA. Comprou quando? Tem 40 anos que eu comprei, 40 anos, tá novinha. Quer dizer, Deus é tão bom que até isso Ele providencia. Cuidado para que você não chegue lá igual um largado qualquer, não. Tu vai passar pela prova e vai chegar do outro lado que nem rei, arrumadinho. Aí você pensa assim, querido, mas foi fácil para Jesus porque Ele era Deus, né? Jesus era, Deus, veio do céu, Deus. A Bíblia fala em João capítulo 1 lá que Ele no princípio era o verbo, Ele era Deus, Ele estava com Deus, Ele era Deus. Aí facinho, chegou aqui na terra e venceu. Não. Porque a Bíblia vai falar que Ele veio como servo, Ele veio 100% homem, para poder mostrar para a gente que era possível vencer sendo homem. Era possível vencer sendo de carne e osso igual eu e você. Porque isso é muito fácil, né? Jesus veio cheio da glória do céu e aí venceu aqui o diabo. Não. Jesus largou a glória no céu, veio aqui de carne e osso, passou um montão de provação igual eu e você passou. Foi tentado 40 dias no deserto, com essa história. Passou, venceu e mostrou, ó, no mundo você vai ter um pouquinho de aflição, mas não desanima não, tá? Porque eu venci. Então continua olhando para mim. Quando o desespero bater, olha para mim porque eu venci. É isso. Jesus veio 100% homem nessa terra, Ele tinha os mesmos desejos humanos que nós. Mas o que o tornava Ele diferente era o quão espiritual Ele era. O quanto de espiritualidade Jesus tinha. Estava sujeito às mesmas tentações, às mesmas provações que eu e você. Mas o quanto de espiritual Jesus tinha para poder vencer as guerras. Porque tem pessoas que não vencem porque não querem ser espirituais. Mas só Jesus conseguiu vencer porque Ele era Jesus, né? Não, Ele era homem. Era homem e se tornou espiritual no nível que dava para vencer as dificuldades. Assim como eu e você, nós somos homens nessa terra, nós podemos vencer os níveis na medida que nós nos enchemos e nos tornamos espirituais. Ele veio igual eu e você, mas por que Ele venceu? Porque Ele era espiritual. Ele era alguém cheio da presença. Ele era alguém que não se abatia, não se deixava derrubar pelo aquilo que o diabo estava tentando afrontar ele, não. E aí, para te provar, tem um texto que mostra que Jesus era humano igual eu e você. Mateus capítulo 26, abre aí comigo. Na humanidade Ele quis desistir, mas na espiritualidade permaneceu na vontade do Pai. Mateus capítulo 26, versículo 36.
Vou te mostrar que Jesus era humano também, querido. Ele passava as situações na vida, nessa terra, como ser humano. E como ser humano, ele também tinha os seus momentos. Mateus capítulo 26, versículo 36, diz assim: Então eles foram para um jardim chamado Getsêmani. Jesus disse aos discípulos: Fiquem aqui enquanto vou orar mais adiante. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele mergulhou numa tristeza agonizante e declarou: A tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui comigo e vigiem. Indo um pouco adiante, prostrou-se no chão, orando: Meu pai, se há algum meio, livra-me, afasta de mim esse cálice. Mas, por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Quando voltou aos discípulos, encontrou os 3 dormindo e disse a Pedro: Vocês não podem aguentar nem uma hora? Fiquem atentos, orem sempre para que não caia em tentação, antes mesmo de perceber o perigo. Uma parte de vocês está disposta a fazer qualquer coisa por Deus, mas a outra parte simplesmente não reage. Deixou-os a segunda vez e de novo orou: Pai, se não há outro jeito a não ser beber este cálice até o fim, estou pronto. Seja feita a tua vontade. Quando regressou, encontrou de novo os discípulos dormindo. Eles não conseguiam se manter com os olhos abertos. Dessa vez deixou-os dormindo e pela terceira vez foi orar, repetindo as mesmas palavras. Querido, Jesus estava lá no Getsêmani e chegou um momento que ele estava muito angustiado. Ele estava com uma tristeza, estava com uma dor. Ele chama os discípulos, aí chama Pedro, Tiago e João num canto e fala com eles: eu estou angustiado, eu estou com uma tristeza de morte, eu preciso que vocês orem comigo aqui. E aí ele deixa os 3 aqui e vai andando um pouquinho mais para frente para orar. E ele começa a falar: Senhor, eu estou angustiado, eu estou mal. E Lucas vai falar que ele chega a suar sangue naquele momento, ele está mal e ele fala, na humanidade, ele fala assim: Senhor, se for possível, tira de mim esse cálice. Aquilo que eu vou ter que enfrentar, se eu puder não enfrentar isso, puder tirar isso, mas, por favor, faz a tua vontade. Porque na humanidade dele, por um momento, ele falou assim: se for possível passar desse momento, eu quero, mas não é o que eu quero. É a tua vontade sim que ser estabelecida. Ele vai aí ele volta e fala: Senhor, se não for possível eu passar por isso sem beber desse cálice, tudo bem. Aí vem a declaração que ele usou: eu estou pronto, faça a tua vontade. Aí diz que a terceira vez ele vai lá e repete as mesmas orações. Querido, Jesus naquela humanidade, no momento humano dele ali, ele sentiu necessidade igual eu e você. Quantos já não quiseram chutar o balde? Quantos já não chegaram no momento da caminhada com Deus que começou a se sentir aflito, angustiado, triste, uma vontade de chutar o balde, de querer desistir? Aí que eu falei, a diferença entre nós e Jesus é que Jesus deixava o lado dele espiritual dele em evidência. Porque a vontade de desistir teve um momento ele também teve. Só que o lado espiritual dele era mais forte. Ele falou assim: eu estou pronto, a tua vontade tem que prevalecer acima da minha. Porque tem pessoas que chegam nessa angústia de morte, chuta o balde e vai embora. Jesus chegou na angústia de morte e falou assim: Senhor, está difícil, mas a tua vontade seja feita. Senhor, está difícil, mas a tua vontade tem que prevalecer. É aquilo que o Senhor mandou fazer, eu vou fazer. Jesus levanta e vai seguir, cumprir o que ele tinha que fazer na vida dele. O processo, antes do sucesso, é doloroso, querido. Dói. Eu tenho 13 anos e meio aqui na PVU. Vai me perguntar, 13 anos de alegria, de vida fácil, molezinha, perna para cima, tomando água de coco? Não, querido. Se bobear, acho que eu devo ter passado até mais tempo de luta do que de glória. Só que o que me faz permanecer, cara? Vamos fazer 14 anos agora no meio do ano. Eu já vivi tanta experiência com Deus, querido, nesse tempo que eu estou aqui, que quando chega um momento de tribulação na minha vida, um momento de dor, quando chega o momento de eu estar tomando meu cálice, dá aquela balançada, caraca. Só que eu já lembro de tudo que Deus fez na minha vida, e o quanto de raiz eu já criei, e eu entendo que o que eu estou passando naquele momento nunca vai superar o que Deus já fez pela minha vida nos últimos 13 anos e meio. Quando eu crio raízes com Deus e começo a enxergar que aquilo que eu já conquistei com Deus nesse processo é muito maior, a alegria que eu já recebi com Deus é muito maior do que qualquer tristeza que eu possa ter passado, querido, eu nunca vou deixar isso me tirar da presença de Deus. Porque o que eu preciso entender é que eu, assim como você, eu também quero os lugares de honra. Todo mundo quer fazer o seu trabalho, ser honrado, ser valorizado, ser exaltado de alguma forma, mas o quanto eu estou me dedicando e me entregando para a obra para que eu mereça realmente aquilo. Tem gente que passa aí o pão que o diabo amassou, querido. A gente tem um exemplo na Bíblia, claro, Jó.
Jó passou uma situação que para qualquer um de nós aqui talvez seria impossível ter passado aquilo que Jó passou. Pensa numa pancada só chegar alguém aqui e falar assim: teus 10 filhos morreram. Caiu o teto lá onde eles estavam, morreu os 10. Aí na mesma hora que um está falando, chega o outro: ó, pegou fogo não sei aonde, lá tu perdeu teus animais todos, perdeu tua plantação, perdeu o gado, perdeu tudo, tá pobre. Daqui a pouco o Jó vai, ó, tá cheio de ferida, cheio de chaco, se coçando com telha. Aí chega a mulher: ó, amaldiçoa Deus e morre, cara, não sei o quê. Qualquer um tinha chutado o balde, o diabo estava preparado para poder falar lá, ó. Aí diz o texto que Jó simplesmente ajoelha e começa a louvar a Deus. Porque eu tenho certeza que aquilo que Jó já tinha vivido com Deus era muito maior do que aquele momento que ele estava passando naquela situação. Apesar de ter perdido 10 filhos, ter perdido riqueza, perdido tudo, os momentos que ele já teve com Deus até aquela situação eram muito superiores. E isso era o bastante para impulsionar ele a continuar caminhando com Deus. Querido, você vai passar situações na sua vida que você vai sentir desejo de desistir. Só que se você já conseguiu criar raízes com Deus, você vai olhar para aquilo que você já conquistou com Deus e vai entender que nada nesse mundo para onde você talvez tenha desejo de voltar vai superar o que Deus já conseguiu fazer na tua vida. Se você criou raízes de verdade, não é você que está de férias na igreja, é você que está criando raízes, está caminhando debaixo do evangelho, está pregando a palavra, está dando sangue. A hora que vir a tribulação na tua vida, você vai entender que aquilo que você já conquistou com Deus nunca vai ser superado por aquilo que o diabo colocar na conta da sua vida. Nunca. O diabo colocou coisas na tua vida nesse nível. Você vai olhar, você vai enxergar que Deus já te colocou aqui. Se o diabo chegou aqui, Deus te colocou aqui. Não tem como você estar abaixo. E aí você pesa e você equilibra. Cara, eu conquistei muito mais com Deus. Eu tive muito mais motivo para permanecer com Deus do que para ir embora. Não é qualquer coisa que vai me derrubar, não. Eu vou e continuo. Pergunta assim pro teu irmão: o teu processo tem feito você pensar em desistir? Agora fala assim: continua sendo espiritual. Porque esse desejo de desistir, que ele vai bater na tua porta todo dia. Agora continua sendo espiritual. Continua sendo espiritual. Continua se enchendo de Deus. Continua sendo cheio do Espírito Santo. Continua declarando a vitória de Deus sobre a tua vida. Continua bendizendo o nome do Senhor. Continua adorando. Continua fazendo o que você está fazendo, querido. Que a vontade vai bater na tua porta e ela vai ter que ir embora. Porque a palavra nos fala que nós vamos resistir ao diabo e ele vai fugir. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então é só você permanecer resistindo, é só você permanecer sendo espiritual, que uma hora o diabo vai ter que fugir da tua presença. Jesus foi tentado 40 dias pelo capeta, todo dia, lá enchendo o saco de Jesus, todo dia. Aí diz o texto que no último dia, quando Jesus manda ele embora, o texto de Mateus vai dizer que os anjos vieram e serviram a Jesus. Já tinha uma ceia, um banquete pronto para Jesus do céu, e o diabo tentando Jesus o tempo todo. Talvez na última tentativa o diabo levava Jesus embora, já pensou? Aí está lá a ceia preparada e Jesus não pôde participar, porque deu ouvidos ao diabo e se perdeu. Não, querido. Até o último segundo, nem que tem para 40 dias. Mas depois de 40 dias tu vai ver a ceia vindo do céu, também o banquete que Deus preparou para a tua vida. Quando você pensa que não dá, saia do natural e vá para o espiritual. O processo foi difícil até para Jesus, mas ele permaneceu no seu propósito. Te mostrei aqui no texto, até para Jesus foi difícil. Só que ele permaneceu nesse propósito. E hoje eu e você estamos sentados aqui, somos salvos. Porque um dia Jesus permaneceu no propósito dele. Um dia Jesus bebeu daquele cálice, sabia o que iria enfrentar, continuou. E hoje eu e você nós podemos estar sentados aqui, ouvindo a palavra, sendo ministrado, salvando nossa geração, nossa família, nossa casa, nossos amigos, levando a palavra. Porque um dia alguém bebeu do cálice, entendeu qual era o processo e permaneceu nesse processo. Quando as coisas ficarem difíceis e a vontade de desistir for grande, mantenha o seu coração preso à vontade do Pai. Essa é a chave, querido. Manter o seu coração preso à vontade do Pai. A vontade de desistir está grande, está tudo dando errado. Mas o meu coração está preso na vontade de obedecer a Deus. Eu não posso desistir, porque meu coração já está preso à vontade de obedecer a Deus. O diabo quer me levar, o vento quer me levar, o barco quer virar. Mas eu não posso pular e desistir, porque o meu coração já está preso à vontade de obedecer a Deus. Quando eu determino que meu coração está preso à vontade de obedecer a Deus, pode balançar o que for. Pode vir o que for contra a minha vida, eu não vou sair, porque eu estou preso nele. Eu decidi estar preso à vontade de Deus. É por isso que eu permaneço.
Porque a palavra diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós estamos livres. Só que nós usamos da nossa liberdade para estarmos presos. Tu explicasse para alguém lá fora, a pessoa acha que tu é maluco. Calma aí, então quer dizer que eu sou livre para estar preso? Eu decidi usar a minha liberdade para estar preso ao amor de Deus. E é por isso que eu não sou tirado por qualquer coisa. Amém? Para seguir firme até o fim, será necessário manter-se agarrado ao propósito, mesmo sentindo dores. Querido, talvez você é alguém aqui que já está sentindo dores há um tempão na tua caminhada. Está sofrendo, está na luta, está na prova, está no vale. Talvez você está sentindo dores há um tempão e está caminhando e decidiu permanecer por amor a Deus. Eu estou passando uma luta, Deus está difícil, mas por amar a Deus você decidiu continuar. Talvez você é essa pessoa aqui hoje que está um tempão sentindo dores e decidiu permanecer por causa de Deus. Querido, eu tenho uma coisa para te dizer essa noite. Deus não esqueceu de você. Deus sabe exatamente cada passo que você deu, cada situação que você passou. E Ele também sabe exatamente qual é o nível que Ele vai te honrar nessa terra. Porque tudo que você está passando, tudo que você faz, a Bíblia fala que não cai um fio de cabelo sem que Ele saiba. Então Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele sabe exatamente a dor, o cálice que você teve que beber para chegar até aqui, o cálice que você ainda está bebendo para chegar até aqui, para permanecer até aqui, pensando em pular fora, mas está lá, não, Deus, por amor a Ti eu estou preso, eu vou continuar. Ele não desistiu, Ele não esqueceu de você, Ele sabe. Está anotadinho lá o teu nome. Para a gente concluir, quem decide beber do cálice que Jesus bebeu, até enfrenta desafios, mas vence todos, porque Deus continua com ele. Quem decidiu beber do cálice, que ele vai enfrentar um desafio ou outro sim, mas vai continuar de pé, vencendo tudo que é desafio, porque Deus nunca vai abandonar. Deus vai continuar com ele em todos os níveis. Em todo momento que ele achar que não tem jeito, Deus vai continuar com ele lá. Meu irmão, se você olhar para a Bíblia, você vai ver que pessoas estiveram no pior momento, em lugares extremos. Você vê Daniel lá dentro da cova do leão e Deus lá salvando ele lá dentro. Você vê lá os três, lá Sadraque, Mesaque e Abednego, lá dentro da fornalha, com fogo aquecido 4 vezes mais. E você vê Deus lá dentro livrando eles. Porque quem decide beber do cálice, quem decide andar pelo propósito que Deus escolheu para a vida dele, pode até passar luta, pode até passar desafios, mas Deus vai estar com ele em todos os desafios e vai tirar lá dentro da cova, vai tirar de dentro da fornalha se for preciso, querido. Porque esse é o Deus que nós servimos. Eu estou passando luta, mas não estou sozinho, não. Deus está comigo lá, Ele vai me tirar lá dentro. Vai ter uma hora que eu vou sair e vou ser exaltado. O texto diz que quando Deus livrou Daniel da cova do leão, até o rei daquela época, Nabucodonosor, teve que começar a falar, agora é só o Deus de Daniel que é o que vale. Ele tinha um montão de Deus, tinha um montão de capeta que ele servia lá. A hora que ele viu que o Deus de Daniel tirou ele da cova do leão, com vida, ele falou, só o Deus de Daniel agora, hein? Ninguém mais vai ajoelhar para Deus nenhum aqui. O cara servia a outros deuses, que ele teve que reconhecer que só o Deus de Daniel era o verdadeiro. E Daniel estava lá tudo perdido, lá dentro da cova. Talvez você está olhando a tua vida lá dentro da cova e falando assim, caramba, eu estou dentro da cova agora não tem como. Até quando eu estava na beiradinha do poço, estava tranquilo. Agora que eu caí no fundo do poço, com o leão do meu lado, agora não tem como, querido. Eu quero te dizer que até lá, com tudo perdido, com o leão com a boca aberta já, ainda lá Deus pode tirar você daquela situação e fazer você alcançar os altos lugares de honra. Beber do cálice nunca foi o problema para Jesus. Beber do cálice, na verdade, sempre foi a solução. Sabe por quê, querido? Sempre foi a solução? Porque Jesus, ele veio nessa terra. Ele sabia que a única maneira dele cumprir a missão, o propósito de Deus e voltar para o céu, era cumprir a missão dele. Então ele sabia que para ele poder voltar para o céu, voltar para o lado do Pai, ele tinha que cumprir o propósito que ele foi enviado. Ele não podia largar no meio do caminho. Não, vou parar aqui e vou para o céu. Não. Ele ia perder. Então, na verdade, enquanto as pessoas costumam estar aqui andando e costumam fazer aqui, aí fala, rapaz, vou enfrentar aquilo ali, não vou não. E vai embora. Jesus olhou para isso aqui, aí olhou lá para frente, viu qual era a proposta, viu qual era o final da história e falou, vou continuar. Ele foi lá e continuou. Então, na verdade, o cálice não era o problema, o cálice era a solução. Ele tinha que passar por aquilo, beber daquilo, aceitar o processo da vida dele para poder voltar para o Pai. Então, quando eu tenho um objetivo na minha vida, quando eu sei que o final da minha história é poder voltar para o Pai, não existe nada que vai me tirar. Porque eu sei que se eu continuar passando por essa luta hoje, o final dessa história é eu ir para os braços do Pai. Então, eu vou permanecer e vou avançar no processo. Eu vou dar uma olhada aqui, o diabo quer me mostrar aqui, eu estou olhando lá. Aonde eu vou chegar lá? Eu vou lá.
Tu conhece a história de Davi, quando Davi ele chega, antes dele enfrentar o gigante? Existe lá, Saul tinha dado um decreto, quem venceu o gigante aí, vai casar com a minha filha e vai ganhar isenção. Aí Davi chega lá e pergunta assim, o que vai acontecer para quem venceu o gigante? O rei falou que vai dar a mão da filha dele em casamento e vai dar isenção para a família toda. Aí Davi, é? Aí todo mundo preocupado, caramba, o gigante está 40 dias zombando na nossa cara. Aí daqui a pouco Davi chega e outra pessoa fala assim, vem cá, o rei vai dar o quê mesmo? O rei vai dar a mão da filha dele isenção. Aí Davi tá olhando assim, o gigante aqui desse tamanho, Davi olhando pro céu do gigante. Cara, eu vou casar com a filha do rei, cara. E o gigante aqui não tem homem aí não sei o quê, bando de frouxo. Davi, caraca, a filha do rei, vou isenção nos impostos, que maravilha, hein? E moleque, não sei o quê, vou te matar, vou arrancar tua cabeça. Mas casar com a filha do rei, hein? Oh, coisa linda. Davi não estava nem se importando com o que estava acontecendo aqui, querido. Ele queria saber no que vinha depois. Ei, som. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Tô acabando, eu tenho 2 textos para ler com vocês aqui para a gente acabar. Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. O que Jesus estava olhando para o final da história dele? Diz o texto que ele, visando a alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz, ele venceu a vergonha, ele assentou no trono à direita de Deus. Porque Jesus estava passando, comendo pão que o diabo amassou. Não. Ele já tinha falado que ele ia sofrer um montão de coisa, torturado, crucificado, etc. Mas qual era o impulso do coração de Jesus? Ele estava visando a alegria que estava proposta. O que vai vir depois? Eu tenho que passar por isso aqui agora, mas o que vai vir depois? Aí diz que ele olhou lá pra frente, ele viu qual era o resultado, qual era o final da história, e ele falou assim, irmão, vou suportar isso aí. Ele aguentou a cruz, ele foi lá, venceu a vergonha, e hoje ele está assentado à direita do trono de Deus. Porque ele teve uma visão de permanecer na missão dele, olhando o que estava proposto para ele lá na frente. Não era o agora que ele estava olhando, ele estava olhando o que estava proposto. Aquilo que está proposto para a minha vida e para a sua, querido, é infinitamente maior do que o desafio que o diabo está colocando para te parar agora. Aquilo que está proposto, aonde você vai chegar, o nível que você vai alcançar, é muito maior do que o desafio que está sobre a tua frente nesse momento. Quem olha para a proposta de Deus, deixa de se preocupar com as dores dessa terra. Quem olha para a proposta de Deus, deixa de se preocupar com o que está aqui. Um exemplo que a gente tem é Estevão, está lá sendo apedrejado, diz o texto que ele olha para o céu, vê o céu aberto, vê Jesus de pé à direita de Deus, e a pedrada comendo aqui, paulada e bate, toma e surra, e ele olhando para o céu, porque ele estava olhando a proposta, para onde ele ia. Ele sabia qual é que ele partisse dali, no outro segundo que ele partisse, ele estava lá na glória. Então, olhando a proposta, ele parou de se preocupar com as dores da terra. Querido, quer parar de sentir dor? Quer passar a olhar para as tuas dores e falar assim, cara, já não consigo nem sentir isso aqui. A hora que você focar no objetivo, a hora que você focar na proposta, a hora que você focar aonde você vai chegar, porque Deus já te capacitou para chegar lá, você vai parar de sentir as dores dessa terra e só vai querer saber de ir para lá. A pedra vindo para cima de Estevão, Estevão olhando para o céu. E pedrada na cabeça, e toma, e chute, soco, ele olhando para o céu. Porque já não se importava mais com as dores. Porque o que mais importava para ele era a proposta. Aonde ele ia chegar daqui a pouco. Então, sabe o que é beber do cálice? É aceitar o processo da caminhada que me levará ao reino de Deus. Quando eu falo que eu vou beber do cálice, eu aceito o processo que eu vou passar. Porque eu sei que o final é o reino de Deus. Então eu vou passar desafios nessa terra, que é o processo. Mas eu sei que o final da jornada é o reino de Deus. Eu vou para a glória. Então, quando eu bebo do cálice, eu passo por isso. Eu vou passando, como diz Lázaro, eu vou passando pela prova e dando glória a Deus. É isso. Último texto para a gente terminar, Atos capítulo 14.
versículo 19. Atos capítulo 14, versículo 19, diz assim: Logo depois, alguns judeus de Antioquia e de Icônio apareceram na cidade e induziram a multidão a se revoltar contra eles. Eles surraram Paulo até deixá-lo inconsciente, arrastaram-no para fora da cidade e, pensando que estivesse morto, o deixaram ali. Quando os discípulos chegaram ao lugar em que o apóstolo estava, ele voltou a si e se levantou, retornou à cidade, mas no dia seguinte partiu para Derbe com Barnabé. Depois de proclamar a mensagem em Derbe e estabelecer um bom grupo de discípulos, eles refizeram o caminho até Listra, depois até Icônio e em seguida Antioquia, encorajando os discípulos e exortando-os a prosseguir na fé e não desistir. Também deixaram claro para todos que não seria fácil. Tudo que está a caminho do reino de Deus enfrentará tempos difíceis. Em algumas outras versões, vai falar assim: o que mais nos importa é herdar o reino de Deus debaixo de tribulação. Paulo tinha acabado de sofrer, de apanhar, foi jogado para fora como morto, levantou, saiu pregando o evangelho, voltou pregando de novo naquela cidade que ele tinha apanhado, converteu um montão. E aí diz o texto que ele continua exortando as pessoas a permanecerem e desistir. Uma pessoa que acabou de levar uma coça ali, que tinha tudo para falar: gente, vem não que vai dar ruim. Era o cara que estava falando: gente, continua firme que vai valer a pena. Ó, tu vai passar uma luta, vai ser difícil, mas nos importa herdar um reino debaixo de luta, debaixo de tribulação. A luta não me tira do objetivo que eu tenho, que é alcançar a glória de Deus, alcançar o reino de Deus. A luta não me tira da minha posição, quando eu entendo que o objetivo é alcançar o reino de Deus. Sabe por que Paulo foi surrado, se levantou e continuou? Porque ele havia aceitado o processo da caminhada que estava levando ele até o reino de Deus. Quem bebe do cálice, quem bebe com ele do cálice, com ele também será honrado. Megueiro, fica de pé. Querido, às vezes tu bebe do cálice e passa mal na luta, mas tu bebeu do mesmo cálice que Jesus teve que beber. Só que qual foi o final de Jesus? Um nível absurdo de honra. Então você está bebendo do cálice com Jesus hoje, mas amanhã com ele você vai ser honrado também. Você tem tudo para dar certo, querido. Você tem tudo para avançar, você tem tudo para alcançar os objetivos. Você tem tudo para chegar onde Jesus sonhou que você chegasse. É só você continuar trilhando o caminho, querido. É só você continuar focado no teu objetivo. Agora, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no começo. Quem aqui agora quer beber do cálice de Jesus? Querido, sai do seu lugar, querido. Vem aqui para frente, vamos orar junto no altar. Queria orar com você aqui no altar.